Pessoal, boa tarde. Professor Gabriel Yazbek aqui. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de modelagem de sistemas dinâmicos. E hoje nós vamos estar falando da modelagem matemática dos circuitos RLC, né? Então, na aula passada nós vimos a modelagem dos circuitos RL e RC, que são sistemas de primeira ordem. E hoje nós vamos analisar como se comportam os circuitos RLC, ok? Então, um circuito RLC, ele é formado por um resistor, um indutor e um capacitor, e esses podem estar conectados tanto em série quanto em paralelo, ok? Os circuitos RLC, eles são sistemas de segunda ordem, visto que a tensão e corrente do circuito, eles podem ser descritos por uma equação diferencial de segunda ordem, tá? A ordem de um sistema elétrico, toda vez que a gente vê um sistema elétrico, ele é dado pela quantidade de elementos armazenadores de energia que estão presentes no circuito. Mas quais são os elementos armazenadores de energia? Ora, os capacitores, eles são elementos que armazenam energia no campo elétrico, né? E os indutores, eles armazenam energia no campo magnético. Logo, pela nossa aqui, definição, se um circuito ele tiver apenas um capacitor ou um indutor, o sistema será descrito por uma EDO de primeira ordem. Por isso que na aula passada, quando nós modelamos os sistemas RL e RC, nós vimos que eles eram funções de primeira ordem, sistemas de primeira ordem, porque ora ele tinha um indutor e ora ele tinha um capacitor, mas só tinha um componente com capacidade de armazenar energia, ok? Agora, se o circuito elétrico ele for formado por dois capacitores, dois indutores, ou um capacitor e um indutor, o circuito será descrito por uma equação diferencial de segunda ordem. Logo, se o nosso circuito RLC é formado por um resistor, um indutor e um capacitor, nós temos dois componentes capazes de armazenar energia, então ele é um sistema de segunda ordem, certo? Bom, então pessoal, como a aula hoje é para modelar o circuito, fazer o modelo matemático do circuito RLC, nós vamos começar modelando então esse circuito com os componentes ligados em série. Então nós temos uma fonte de tensão ligada a um resistor, um indutor e um capacitor em série. E nós queremos modelar a tensão de saída como sendo a tensão do capacitor, tá? Então, o processo de modelagem ele vai ser dado pelos seguintes passos. Primeiro, qual que é a definição do nosso problema? Nós queremos encontrar a função de transferência para o nosso circuito RLC em série quando a saída do meu sistema é a tensão do capacitor. Ou seja, VO de S sobre VI de S é a definição do nosso problema. As leis fundamentais da física que vão nos auxiliar para modelar esse circuito vão ser as leis das tensões de Kirchhoff e das correntes de Kirchhoff, ok? E como todo processo de modelagem, existem algumas simplificações e aproximações que nós temos que fazer. A primeira delas que nós vamos considerar os resistores, né? O resistor desse circuito como sendo puro e linear, e o valor da resistência dele é constante. Para o capacitor, a mesma coisa, ele vai ser considerado puro e linear, e a capacitância dele vai ter um valor constante também. Para o indutor, a mesma coisa, vai ser considerado puro e linear, com a indutância constante também. Os fios eles serão considerados condutores perfeitos, isso significa que a impedância dos fios é nula. As condições iniciais do meu problema são nulas e o sistema ele possui comportamento linear. Então, agora é a parte que nós temos que fazer o equacionamento do nosso sistema aqui, partindo do circuito RLC. Então nós vamos utilizar a lei das tensões de Kirchhoff para equacionar esse sistema, ok? Então nós temos que VI de T menos a queda de tensão no resistor, que é dada por RI de T, menos a queda de tensão no indutor, L DI de T dt, menos a queda de tensão num capacitor, que é dado por 1 sobre C integral de I de T dt. E aí a lei de Kirchhoff fala para nós que isso aqui tem que ser tudo igual a zero, correto? Nós estamos procurando, vale lembrar, G de S, que é igual a VO de S sobre VI de S. VO de T é o mesmo que a tensão no capacitor. Então nós podemos escrever que VO de T é igual
a 1 sobre C, a integral de 0 a infinito, se quiser escrever aqui, de I de t dt. Certo? E aí nós temos que aplicar, então, a transformada de Laplace nessas equações, ok? Então, vamos isolar o VI aqui e passar todas as outras quedas de tensão para cá como positivo. Então, nós vamos ter aqui o VI de S é igual. Transformada de Laplace de R vezes I de T é simplesmente R vezes I de S. Mais, porque nós passamos tudo para o lado daqui, a transformada de Laplace de dI dt é S. Então, nós temos Ls vezes I de S. Mas, como a gente está falando de uma integral, a transformada de Laplace para uma integral é 1 sobre S. Então, nós vamos ter 1 sobre SC vezes I de S. Como nós estamos considerando todas as condições iniciais nulas, por isso que elas não estão aparecendo aqui. Ok? Lembrando que esse termo aqui é o mesmo da transformada de Laplace daqui, né? Então a gente sabe que VO de S tem esse valor aqui. Ok? Então, como nós queremos a função de transferência g de S, que é igual a VO de S sobre VI de S, ora, VO de S é 1 sobre SC vezes I de S. Então, vamos escrever aqui, ó, 1 sobre SC vezes I de S. Dividido por... O que é VI de S? VI de S é R vezes I de S mais LSI de S mais 1 sobre C S vezes I de S. Como nós temos I de S em todos os termos da nossa fração, nós podemos simplificar I de S, tá? E agora nós vamos rearranjar essa equação. Eu vou pegar essa equação aqui agora e vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por SC. Então, o que nós vamos fazer agora é simplesmente multiplicar o meu numerador por SC e eu vou multiplicar o meu denominador por SC. Então, eu não altero o valor da minha fração, mas eu consigo reescrever essa equação da seguinte forma. Eu vou ter 1 agora no numerador, porque o SC vai simplificar, dividido por R vezes SC, porque ele tem que multiplicar todos os termos, LS ao quadrado vezes C, não é isso? Porque eu tenho LS vezes SC, então S ao quadrado vezes LC, mais 1, correto? E agora, eu vou fazer mais uma manipulação algébrica, porque eu quero que o coeficiente de S ao quadrado seja 1. Então, eu vou dividir o meu numerador por L vezes C e o meu denominador também por L vezes C, né? Eu estou dividindo tanto o numerador quanto o denominador por LC. Então, podemos reescrever a nossa função de transferência como sendo, o numerador é 1, eu dividi ele por LC. Então, o meu numerador é 1 dividido por L vezes C, certo? Olha só, L vezes C vezes S ao quadrado dividido por LC, eu tenho S ao quadrado. Mais R vezes S vezes C dividido por LC, eu vou ter R sobre L vezes S. E 1 dividido por LC, 1 sobre LC. Então, esse é o resultado do nosso equacionamento para o circuito RLC, considerando a tensão no capacitor como sinal de saída e a tensão de entrada como sinal de entrada. Então, essa é a função de transferência. Podemos escrever função transferência considerando
G de S como sendo a tensão no capacitor, VC de S, sobre VI de S. Como alternativa para a modelagem desse circuito RLC que nós acabamos de fazer, nós utilizamos o método da função de transferência para calcular a relação entre a minha tensão de saída pela tensão de entrada. Nós vamos agora fazer o mesmo equacionamento, porém utilizando a metodologia do espaço de estados, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para fazer a nossa modelagem por espaço de estados é entender qual é a ordem do sistema que nós estamos analisando. Como esse sistema ele tem um indutor e um capacitor, ou seja, dois tipos de elementos armazenadores de energia, nós sabemos então que ele é um sistema de segunda ordem. Logo, por ser de segunda ordem, para fazer a modelagem através do espaço de estados, são necessárias duas variáveis de estados para que nós possamos descrever completamente a dinâmica desse sistema. Então, nós vamos ter que definir essas variáveis. Eu vou chamar x1 de t, eu vou chamar de VO de t, porque é a variável que a gente tem interesse. E eu vou chamar x2 de t como sendo a derivada de VO de t em relação ao tempo. Ok? Ora, VO de t é a tensão no capacitor. Então, eu posso falar aqui x1 de t é igual a VO de t, que é igual a 1 sobre C integral de I de t dt. Certo? x2 é dVO de t dt. Mas o que é VO de t? É 1 sobre C integral de I de t dt. Se eu tenho uma integral e eu derivo a integral, eu simplesmente retorno a minha função original. Então, eu sei que x2 de t, aqui faltou a função de t, eu sei que x2 de t vai ser igual a 1 sobre C vezes I de t. Então, só para reescrever aqui, né? Esse daqui é igual a x2 de t. Ok? Então, como que eu posso expressar? Eu vou aplicar a minha lei das tensões de Kirchhoff agora no nosso circuito e ver como vai ficar. Então, a gente tem que VI de t menos RI de t menos L dI dt menos 1 sobre C integral de I de t dt é igual a zero. Apliquei a lei das tensões de Kirchhoff na nossa malha do circuito RLC, correto? E agora, nós podemos passar todos esses termos aqui para o outro lado da equação com sinal positivo e relacionar o nosso circuito com as nossas variáveis de estado, tá certo? Então, eu sei que I de t, quando eu analiso aqui, ó, I de t é igual a dVO de t dt vezes a capacitância, certo? Eu passo 1 sobre C multiplicando aqui, eu sei que I de t pode ser expresso em função da minha variável de estado, que é dVO dt. Então, eu vou substituir I de t por dVO de t dt sobre C nessa equação. Então, a gente tem que VI de t é igual a... Vou passar o R de t para cá, então nós temos R que multiplica I de t, mas expresso na minha variável de estado. Então, R vezes C vezes dVO de t dt. Tá ok? Eu vou passar L dI dt para cá, então eu tenho mais... Aí, olha só, I de t é dVO de t dt, ok? Então, o que seria dI dt? Seria, quando eu pego I de t é dVO de t dt vezes C, então dI dt é d2 VO de t sobre dt2 vezes C, certo? Então, quando eu estou passando L dI dt para cá, vai ser L vezes o que nós acabamos de calcular aqui. Então, é LC d2 VO de t sobre dt.
T2. Mas, agora eu tenho que fazer 1 sobre C, a integral de I de T dt. Mas nós vimos que isso daqui é o mesmo que VO de T. Então, eu posso escrever apenas aqui VO de T. Lembrando aqui em cima que VO de T é x1 de t e é igual a 1 sobre c integral de I de t dt. Então, a gente simplesmente substitui essa tensão no capacitor por VO de t. E agora, eu vou reescrever essa função, essa equação que nós temos, em função das nossas variáveis de estado. Então, eu tenho que VI de t é igual a R vezes C. O que é dVO de t dt? dVO de t dt é x2 de t. Certo? Vou escrever o segundo termo, mais L vezes C. O que é d2VO de t de dt2? É a derivada de x2. d2VO de t é a primeira derivada de x2. d2VO de t sobre dt. Então, eu vou escrever aqui, ó, x2 ponto. Ok? Eu também poderia escrever x1 dois pontos também, que eu chegaria no mesmo resultado, né? Até porque x2 é igual a x1 ponto. Mas VO de t, o que é VO de t? VO de t é x1 de t. Então, eu tenho agora a minha equação diferencial expressa em função das minhas variáveis de estado, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa nossa expressão por L sobre C, ok? E aplicando essa divisão, eu vou isolar x2 ponto de t. Então, eu tenho aqui x2, a derivada de x2 vai ser igual a menos R sobre L x2 de t, menos 1 sobre LC x1 de t, que eu estou dividindo por LC tudo aqui. Então, eu tenho RL, eu vou dividir por x1 de c. E eu estou isolando os x2 pontos. Então, todos esses valores que eram positivos, eles estão passando para esse lado negativo. Por isso que o R sobre L veio para cá negativo, porque o meu objetivo é isolar a derivada de x2, vamos chamar de x2 ponto. Mais 1 sobre LC de V de I de T. Então, agora, para expressar na minha forma matricial essa modelagem através do espaço de estados, eu posso falar que U, que é a minha entrada, é igual a V de T. Isso aqui é a nomenclatura que nós vimos na unidade 1, no espaço de estado. Então, a minha entrada é V de T e a minha saída é VO de T, só que a minha saída VO de T é o mesmo que X1 de T, ok? E aí, o nosso resultado da modelagem espaço de estado é x.1, x.2, que multiplica a nossa matriz 0, menos 1 sobre LC, 1, menos R sobre LC, que multiplica as nossas variáveis de estado x1 e x2, mais a minha entrada, que vai ser U, ok? E eu tenho a saída, que é expressa por y de 1, 0, que é 1 e 0, que multiplica x1 e x2, ok? Então, esse é o resultado da modelagem do nosso circuito RLC, quando nós utilizamos a metodologia de variáveis de estado, que é uma alternativa também para fazer esse tipo de modelagem. Nós vamos fazer um exemplo agora, onde o objetivo é modelar matematicamente o circuito RLC que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Então, ele é um circuito em paralelo, onde eu tenho um indutor, um resistor e um capacitor, tá? E como a gente está vendo aqui, nós temos uma fonte de corrente. Então, a primeira coisa que nós temos que definir é qual que é o nosso problema, qual que é a nossa saída e qual que é a nossa entrada, para que nós possamos encontrar a função de transferência do nosso circuito. Então, nós vamos definir que G de S vai ser igual a corrente no capacitor. Então, a nossa saída vai ser a corrente no capacitor, dividido pela nossa corrente de entrada, ok?
E agora nós temos que aplicar então as leis da física para que nós possamos fazer o equacionamento do nosso sistema. Então, como nós estamos trabalhando com corrente em um circuito paralelo, nós vamos usar a lei das correntes de Kirchhoff, que fala que as correntes que entram no nó têm que ser igual às correntes que saem desse nó. Então, nós vamos chamar aqui esse nó de nó 1 e esse nó de nó 2, ok? Vamos criar uma corrente intermediária aqui chamando de I2 de T. Então, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff para o nó 1, nós podemos falar aqui, qual que é a corrente que está entrando no nó? É I de T. Então, a corrente que entra no nó I de T, ela tem que ser igual às correntes que saem do nó. Então, as correntes que saem do nó é IL de T mais I2 de T, certo? Vamos aplicar, então, as leis da corrente de Kirchhoff para o nó 2. Então, no nó 2, eu tenho que a corrente que entra nesse nó I2 de T tem que ser igual às correntes que saem, que é IR de T mais IC de T. Então, eu posso substituir aqui I2 de T, que eu sei que é IR de T, então nós chegamos à expressão que I de T é igual a IL de T mais I2 de T. Mas o que é I2 de T? É IR de T mais IC de T. Então, veja bem, nós estamos falando que a corrente fornecida pela fonte ela tem que ser igual ao somatório das correntes em cada ramo do nosso circuito elétrico, ok? E o nosso objetivo é encontrar IC de S sobre I de S. Então, a primeira coisa, nós vamos aplicar Laplace aqui, direto, e nós temos então aqui I de S é igual a IL de S mais IR de S mais IC de S. E nós vamos aplicar o método das impedâncias. Nós temos que lembrar que esses componentes do circuito aqui, eles estão em paralelo e a tensão sobre eles é a mesma. E nós podemos falar no domínio da frequência que a corrente sobre um componente ela é igual a corrente de S aqui, ó, I de S, ela vai ser igual a tensão sobre esse componente dividido pela impedância complexa desse componente. Então, daqui, nós podemos escrever que IL de S é igual a V de S dividido pela impedância de Z de L, pela impedância do meu indutor. Eu tenho aqui IR de S é igual a V de S dividido por R, que seria, isso aqui seria ZR, né? A gente já sabe que é R. E IC de S é igual a V de S dividido por ZC. Então, o que é ZL? ZL, nós sabemos que ZL é igual a S vezes L. E que ZC é igual a 1 dividido por SC. Então, nós temos a expressão para as correntes então, e a gente pode substituir. Logo, eu tenho aqui o I de S é igual a IL de S. IL de S é V de S dividido pela minha impedância complexa do indutor, que é S vezes L. Mais IR de S é V de S sobre R, porque a impedância da resistência é simplesmente a resistência no domínio S. E IC de S é o V de S dividido por 1 sobre SC, logo é V de S vezes SC, certo? E a gente sabe que eu estou procurando a relação de IC de S sobre S. Então, eu posso escrever aqui que IC de S é igual a V de S vezes SC. Substituindo na minha função de transferência, então, a gente pode falar que G de S é igual a IC de S. O que é IC de S? É V de S vezes SC, dividido por IS. Mas IS nós já vimos que é essa representação por essa equação. Então, nós temos V de S dividido por SL, mais V de S dividido por R, mais V de S vezes SC. Então, nós temos V de S em todos os termos, nós podemos cortar, tá? Então, a nossa função de transferência ela tem essa cara aqui. Agora, nós vamos multiplicar, nós vamos
multiplicar o meu numerador e o denominador por S. Então eu não vou alterar o valor dessa função de transferência e nós vamos obter a seguinte expressão. S vezes SC vai ser SC ao quadrado, dividido por 1 sobre SL vezes S dá 1 sobre L. 1 sobre R vezes S dá S sobre R. Não é isso? E, por fim, nós vamos ter a multiplicação de SC vezes S, que vai ser S ao quadrado vezes C. Reescrevendo aqui, nós temos que C vezes S ao quadrado dividido por S ao quadrado vezes C mais S sobre R mais 1 sobre L. E lembrando que na função de transferência a gente sempre procura fazer com que o coeficiente de S ao quadrado seja 1. Então, eu vou multiplicar o meu numerador e o denominador por 1 sobre C. Ok? Então, não altero de novo o valor e nós vamos obter a expressão final de S ao quadrado dividido por S ao quadrado, porque S ao quadrado vezes C dividido por C dá S ao quadrado, mais S sobre RC mais 1 sobre LC. Então, essa é o resultado da nossa modelagem para o circuito RLC em paralelo, quando nós consideramos a corrente no capacitor como a saída do circuito. Outra forma de fazer esse problema, nós poderíamos considerar a corrente no resistor como a saída do circuito e a corrente no indutor também como a saída do circuito. Aí a modelagem teria um resultado diferente. Então fica aí como exercício proposto para vocês calcularem exercício G de S se a corrente no meu resistor que for a saída, ou G de S se a corrente no meu indutor for considerada a saída do meu sistema. Então a gente vai ter uma outra função de transferência quando nós consideramos a saída como sendo a corrente nos outros componentes. Depois de ter obtido a função de transferência para o nosso circuito RLC, nós podemos calcular a resposta desse sistema a diversos sinais de entrada, como nós já vimos na unidade 1 do nosso curso. Os sinais de entrada mais comuns, então, eles são a função degrau, o impulso e a função rampa. A escolha de qual sinal nós vamos utilizar como função de teste para nosso modelo matemático vai ser baseado na situação em que o nosso sistema vai ser submetido com maior frequência. O que isso quer dizer? Suponha que o sistema que você está analisando ele vai estar sujeito a variações bruscas. Se o sistema ele vai estar sujeito a variação brusca, nós vamos usar uma função degrau conforme o gráfico abaixo. Então, quando a gente para analisar uma função degrau, ela é nula para t menor que zero e em t igual a zero tem um degrau que ela passa a valer a da amplitude. Então, a função degrau ela é zero se t menor que zero e ela vale a se t maior ou igual a zero. E a gente percebe que o sistema estava em repouso e ele sofre uma variação brusca. Então, se o fenômeno físico que você está modelando, ele tem um comportamento desse tipo, por exemplo, um circuito ele estava com uma chave aberta e de repente fechou a chave para circular a corrente. Então a função degrau pode ser uma função de teste adequada para esse tipo de sistema. Uma outra condição pode ser se o sistema que você estiver avaliando ele vai estar sujeito com maior frequência à entrada de grande impacto. Então, para a entrada de grande impacto, a gente pode usar a função impulso, que é a função de teste impulso. Então, olhando o gráfico, a função impulso ela vale 0 para t menor que zero, vale 0 para t maior que zero, e quando t igual a zero, ela tem um impacto aqui que ela deveria valer, matematicamente falando, infinito. Claro que quando a gente parte para um sistema físico, né, ser infinito é apenas uma teoria, mas nós podemos definir a nossa função impulso como sendo 0 para todo t diferente de zero, e ela vale a para t igual a zero. Isso aqui sendo realista, né, mas matematicamente a gente fala que ela vale infinito quando t igual a zero. Ok?
E por fim, a gente pode ter uma condição também que o sistema que nós estamos analisando, ele está sujeito com maior frequência a uma variação gradativa. E aí nós podemos utilizar a função rampa. A função rampa, ela vale zero para t menor que zero, e para t maior ou igual a zero, ela vale t. Né? Então a gente tem uma variação gradativa da nossa entrada, diferente da função degrau, que ela é uma variação brusca, né? Então, sempre que nós modelamos o nosso sistema, nós temos que pensar quais as situações que ele vai estar sujeito mais frequentemente para definirmos qual vai ser o sinal de entrada de teste na avaliação do comportamento do mesmo, certo? Então, ao aplicar esses três sinais de entrada, por exemplo, no circuito RLC que nós modelamos anteriormente, e considerando a resistência de um Ohm, a indutância de um Henry e a capacitância de um Faraday, as respostas adquiridas vão se apresentar como sistemas de segunda ordem subamortecidos. Só para a gente entender como que nós então calcularíamos a resposta do nosso circuito RLC em série a essas funções de teste. A gente sabe que no circuito RLC nós obtemos a função de transferência que é dado pela relação da tensão de saída pela tensão de entrada. O nosso sinal de teste seria essa tensão de entrada. Então, para eu calcular a minha tensão de saída, o meu sinal de saída, eu multiplico a função de transferência que nós calculamos pelo sinal de teste de entrada. Isso vai me dar o valor da tensão no domínio S de saída, ok? Então, vale lembrar que a resposta em degrau, a minha função degrau no domínio da frequência, ela vale 1 sobre S. Então, VI de S vale 1 sobre S para degrau. Para a função impulso, VI de S vale 1. Então, para a função impulso, eu vou multiplicar GS por 1. E para a resposta em rampa, o VI de S vale 1 sobre S ao quadrado. Então, quando eu quero calcular a resposta do meu sistema a essas funções de teste, eu multiplico a minha função de transferência pelo sinal de entrada no domínio de Laplace. Então eu faço que VO de S para a resposta integral é GS vezes 1 sobre S. E depois eu aplico a transformada inversa de Laplace sobre esse resultado, porque eu quero saber a resposta no domínio do tempo e não no domínio S. A mesma coisa, então, a resposta ao impulso. Eu vou multiplicar aquela função de transferência que nós calculamos por 1, que é o impulso no domínio de Laplace, e vou calcular a transformada inversa de Laplace para trazer essa tensão de saída para o domínio do tempo. E na resposta da rampa, do sinal de teste rampa, eu vou pegar a função de transferência G de S, multiplicar pela minha função rampa no domínio de Laplace, que é 1 sobre S ao quadrado, e aplicar a transformada inversa de Laplace sobre esse resultado. E aí nós obteremos as curvas do domínio de tempo da resposta para cada uma dessas condições. Então, quando a gente tem um degrau, primeiro o meu sistema ele responde passando um pouco da amplitude que eu apliquei, ele tende a ficar em regime permanente exatamente no valor de amplitude da minha função degrau. Já o impacto, ele começa do zero em repouso e vai subir de uma forma subamortecida, tendendo a retornar ao repouso, porque você não tem mais, a entrada não se mantém, ela é apenas um impacto. E a resposta do nosso circuito a uma entrada gradativa, que é a função rampa, ele vai tender a subir indefinidamente, porque o nosso sinal de teste ele tende a subir também. Todas as respostas elas são respostas de um sistema de segunda ordem, certo? Como nós vimos lá na aula passada que o circuito RL e RC eles são utilizados em filtro, os circuitos RLC eles também são frequentemente utilizados em filtros passivos. Esses filtros de segunda ordem, eles são mais próximos dos filtros ideais e mais sofisticados quando comparados com os de primeira ordem que nós vimos na aula passada, RL e RC, ou seja, os RLC eles se aproximam mais aos filtros ideais. Então, a resposta de um filtro de segunda ordem, ela vai depender do ganho do filtro, K, da frequência de corte, ômega O, ou ômega zero, né? E do fator de qualidade Q. O que significa cada um desses ganhos aí, desses termos? O ganho do filtro, K,
ele é uma constante que amplifica ou atenua o sinal de resposta. A frequência de corte ômega zero é a frequência que o filtro permitirá ou não a passagem do sinal. E o fator de qualidade Q, ele controla a forma da resposta de frequência na transição de banda passante, ou seja, das frequências que podem passar pelo filtro, para a banda de rejeição, que são as frequências que são atenuadas pelo nosso filtro. Então, se nós olharmos um gráfico aqui, a gente consegue entender o que seria o fator de qualidade. Então, um exemplo aqui é a resposta de um filtro de segunda ordem com diferentes fatores de qualidade para ômega zero igual a 1. Então, a minha frequência de corte está aqui em 1. E entre a banda passante, aqui é um filtro passa-baixa, então entre a banda passante e a banda de rejeição, o meu fator de qualidade ele vai determinar como que o meu sistema vai responder. Então, a gente percebe que aqui em ômega igual a 1, quando o meu fator de qualidade é 2, eu tenho uma amplificação do meu sinal de resposta exatamente em ômega igual a 1, que é a frequência de corte. E aí, para diferentes fatores de qualidade, eu vou ter diferentes respostas quando eu estou passando da banda passante para a banda de rejeito. Ok? Então, esse o significado do fator de qualidade nos filtros de segunda ordem. Em um projeto de engenharia, então, pessoal, quando nós desejamos implementar um filtro, os valores da resistência, indutância e capacitância, eles serão escolhidos para obtermos os valores desejados de K, que é o meu ganho do filtro, a minha frequência de corte e o meu fator de qualidade. Estes valores eles vão se relacionar com as funções de transferência de segunda ordem conforme a tabela abaixo. Então, eu tenho o tipo do filtro, o circuito que representa esse filtro, a função de transferência dele e as expressões para frequência de corte, fator de qualidade e o ganho. Então, para cada um dos filtros aqui, passa baixa, passa alta, passa banda e corta banda, nós conseguimos ver qual que tem que ser o meu sinal de saída, como ele se relaciona na função de transferência e como que eu calculo a frequência de corte, fator de qualidade e ganho para cada um deles. Então, vocês podem pausar o vídeo aí depois e dar uma analisada com mais calma sobre esses termos, ok? Então, para os filtros RLC, nós temos que a frequência de corte ela pode ser calculada por 1 dividido por raiz de LC, né? E que o meu fator de qualidade, que ele é 1 sobre R vezes a raiz de L sobre C. Nesse exemplo, então, nós somos pedidos para calcularmos a função de transferência por circuito RLC aqui abaixo, que ele é do tipo passa alta, e em seguida nós somos requisitados para calcular a frequência de corte e o fator de qualidade desse filtro quando a resistência é igual a 2,7 kΩ, a indutância é igual a 20 mH e a capacitância é igual a 2,2 microfarads, né? Então, para começar, nós temos que escrever a lei das tensões de Kirchhoff para o circuito abaixo. Então, nós temos que V de T menos a queda de tensão no capacitor, que é 1 sobre C, integral de I de T dt, menos R I de T menos L di de T dt é igual a zero. Lembrando que no filtro passa alta, o G de S é igual a tensão no indutor, VO de S, sobre V de T. V de S, desculpa. Essa aqui é a função de transferência. Ok? Então, aplicando Laplace na nossa expressão, nós temos que V de S é igual a 1 sobre S C I de S mais R I de S mais LS I de S. Lembrando que VO de S é igual a tensão no indutor, que é igual a LS I de S. Certo? Então, G de S vai ser LS I de S, que é a minha tensão de saída, que eu estou medindo a tensão de saída no indutor, dividido por
V de S, que é toda essa expressão aqui. Então, 1 sobre C I de S mais R I de S mais LS I de S. Então, a gente pode simplificar o valor das correntes. Eu vou pegar uma outra caneta aqui, porque essa daqui está falhando. Mas a gente tem aqui LS dividido por 1 sobre SC mais R mais LS. Agora, pessoal, para simplificar essa expressão aqui, eu vou colocar o SC como sendo o mínimo, o denominador comum aqui. Então, nós temos que o G de S é igual a LS dividido por SC, que multiplica 1, né? Mais RSC mais LCS ao quadrado. Não é isso? Eu estou pegando SC aqui, então é LCS ao quadrado. Ok? E agora eu quero tirar esse SC de dentro do denominador, então eu vou multiplicar por SC aqui em cima e por SC aqui embaixo. E daqui a gente vai ter a expressão LCS ao quadrado dividido por 1 mais RSC mais LCS ao quadrado. E aí a gente sempre deixa o coeficiente de S ao quadrado ser igual a 1. Então eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por LC agora. Então eu vou dividir aqui por L vezes C, dividir aqui por L vezes C. Então eu vou ter aqui em cima S ao quadrado. E aí, como eu estou dividindo aqui, eu vou ter S ao quadrado mais R sobre L vezes S mais 1 sobre LC. Então, esse é o resultado da nossa função de transferência para o nosso circuito. E aí, o problema ele nos pede para calcular a frequência de corte e o fator de qualidade para esse circuito, quando os valores da resistência, indutância e capacitância são esses dados. Então, eu tenho aqui a minha frequência de corte, ela é igual a 1 dividido por raiz de LC. Isso aqui vai ser 1 dividido pela raiz de... Como a minha resistência ou a minha indutância é 20 milihenries, então é 20 vezes 10 a menos 3 henries, vezes a minha capacitância é 2,2 microfaraday, então é vezes 10 a menos 6 Faraday, certo? Isso aqui vai me dar um resultado de 4.767,3 radianos por segundo. E o fator de qualidade, Q, então aqui é uma das nossas respostas, né? E o fator de qualidade Q, ele é dado por 1 sobre R na raiz quadrada de L sobre C. Fazendo o mesmo procedimento aqui, substituindo os valores, a gente chega em 0,0353 para o Q. Certo? Então, o que eu queria passar para vocês na aula de hoje é isso. Um abraço e até a próxima, pessoal!